Se você já ouviu falar sobre musicoterapia, se recebeu indicação, fazer musicoterapia com seu filho atípico, mas está perdido, não sabe o que é, esse vídeo é para você. Prazer, eu sou a Thaís, hoje eu trouxe aqui uma especialista maravilhosa, que é a Kemi Shibuya, mas para os mais íntimos como o Gabriel, tia Kemi. Ela é a terapeuta de musicoterapia dele. Tá fazendo muita diferença no tratamento dele. E como eu tô trazendo aqui, né, esse papo com um especialista, eu resolvi trazer a tia Kemi para também trazer essas informações aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, tia Kemi, se apresente. Diga quem é você, me conte mais da sua experiência, para que todo mundo possa conhecer e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a musicoterapia. Certo. Eu sou a Kemi Shibuya, estou na área da música desde os 9 anos. E aí, com o desenrolar do tempo, eu descobri a musicoterapia. Por um diagnóstico que eu tive com 18, e aí eu comecei a pesquisar coisas que estivessem dentro do universo que eu vivia desde muito pequena, né? E encontrei a musicoterapia, li o site da faculdade e me joguei. Eu sou graduada, fiz 4 anos de formação, me formei em 2015 e desde então eu atuo, não só agora nos últimos anos, mais com crianças atípicas, principalmente com diagnóstico de TEA, mas já trabalhei com gestante, idosos, na neuroreabilitação. E é isso. Que legal. E falando um pouquinho sobre esse diagnóstico, o que que aconteceu para você, com você, se você puder contar um pouquinho, que te fez buscar pela música e o que isso impactou no seu processo de recuperação? Perto do ensino médio, né? No ensino médio eu estava tocando a flauta transversal, que é esse daqui e que exige um pouco dos membros superiores. E aí, um pouco antes do vestibular, eu comecei a perder a força do lado esquerdo do corpo, o que tornava um instrumento muito pesado para mim. E, na sequência, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Só que durante o processo do diagnóstico, a música me ajudou muito, porque eu não parei de tocar. Eu não tocava de forma profissional, eu parei de tocar na banda, na orquestra, mas eu tocava na igreja que na época eu participava. E isso me ajudou muito a superar todo o processo de diagnóstico. Então, comecei a estudar, a pesquisar coisas que eu conseguisse utilizar a música, mas para a saúde das pessoas. E encontrei a musicoterapia. Uau, tia Kemi, eu tô descobrindo agora junto com vocês. Sim. Que história, né? A gente já começou com uma história, com uma superação, e para você ver como a música ela quebra barreiras e ela traz tanto benefício, né, para tantas coisas, né? Lógico que aqui a gente está falando mais para mães atípicas, mas a música ela pode mudar tudo, né? Ela muda. Ela muda tudo. Ela muda. E eu tenho visto isso na prática com o Gabriel e muito legal. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. Falando um pouquinho da musicoterapia, o que é a musicoterapia e aplicada para o TEA? No que ela muda, né, no diagnóstico de autismo? No que ela traz benefícios, né, para a criança autista ou até para o adulto autista também, né? Sim. A música, ela ativa diversas áreas cerebrais ao mesmo tempo, o que possibilita as sinapses entre um lado do cérebro com o do outro, para facilitar. E a musicoterapia abraça isso dentro de um objetivo clínico. Então, o objetivo não é ensinar música, então uma criança não vai aprender. Meu objetivo não é ensinar a tocar um teclado, um xilofone e um violão. Eu utilizo as sonoridades dos instrumentos, da voz da criança, as sonoridades que ela gosta de ouvir, em prol do objetivo clínico dela, do que ela precisa desenvolver dentro do processo dela como indivíduo no mundo. Eu vejo assim, é uma terapia expressiva. Então, antes de mais nada, a criança precisa se sentir à vontade no espaço e se expressar, porque é a partir disso que ela vai ganhando autoestima, vai acreditando nela, nas potencialidades dela e desenvolvendo. Sim, não, e isso é fantástico. Eu posso trazer um pouquinho aqui, porque
Não tem tanto tempo que o Gabi começou, a gente está no segundo ou terceiro mês? Acho que é terceiro. Terceiro mês do Gabriel. E aí, toda terapia, tudo que vai começar, primeiro tem que existir essa conexão, essa adaptação. E aí eu lembro da tia que me falar, né? Então a gente vai fazer uma primeira para ver como vai ser, como ele vai se adaptar. E eu não sabia ainda muito bem o que era musicalização, já tinha ouvido falar, que era legal, que era importante por conta das sinapses, de construir novos caminhos neurais, ainda mais que o Gabriel tá novinho, e isso ia ajudar ele em tantas questões. Falei, vamos embarcar nessa. E aí, eu e o pai do Gabi decidimos colocá-lo para fazer. Começou até aqui no Instituto Ninho. Para quem não conhece também, mais uma vez, a maior parte dos vídeos que eu gravo é aqui no Instituto. Eu passo parte da semana aqui com o Gabriel em terapia e eles acolheram esse meu projeto, então eles sempre me cedem espaços, os profissionais para a gente estar gravando. Vou colocar aqui também na descrição do vídeo falando um pouquinho sobre o Instituto, caso vocês estejam procurando algum lugar de terapias para os filhos de vocês. Aqui tem várias, tem fono, tem TO, tem musicoterapia, tem psicomotricista, tem várias coisas aqui. Então, se estiver precisando, pode procurar o espaço aqui também. E aí a gente ficou sabendo que ia ter musicoterapia aqui. E eu falei, então vamos fazer um teste com o Gabriel. E na primeira sessão do Gabriel já foi uma conexão tão incrível. E todo mundo brinca aqui, né, que o Gabriel tem as queridinhas dele, mas ele tem uma afinidade muito grande com a tia Cíntia, que é a TO dele. E quando a Kemi chegou de primeira, ele já começou, tia Kemi. E ele foi no carro numa felicidade. E na segunda sessão que ele veio com o pai, quando ele chegou em casa, ele chegou assim, mãe, tia Kemi, música! Ele conseguiu expressar que ele estava aqui com a tia Kemi com a música. E isso deixou ele tão feliz. E assim, essa questão da autoestima mesmo, e dele estar se conectando com algo que está fazendo sentido para ele. Nossa, assim, foi incrível e a gente tem colhido muitos resultados, juntando, lógico, a musicoterapia com as outras terapias também que ele já faz. A gente só tem tido ganhos, né, tia Kemi? Eu acho que você é melhor do que ninguém, pode falar um pouco de como que o Gabriel chegou aqui, como que ele tem se comportado, né? A tolerância, o que ele tem explorado, no que ele tem se interessado mais. Acho que a primeira sessão com o Gabi foi mágica, né? Porque ele já chegou com o ukulele na mão e cantando. Muitos louvores. Cantando. Então foi uma sessão que ele explorou os instrumentos e principalmente cantou muito. Só foi emendando uma na outra. E com o passar do tempo, ele foi trazendo outras nuances, de se expressar mais, de querer criar muito. Então, ele transforma o instrumento em um escorregador, em um outro brinquedo e vai construindo possibilidades com as ferramentas, com os objetos sonoros. Então, e agora, desde que eu trouxe o teclado para cá, ele é apaixonado de brincar com a intensidade da música. Então, um som forte, som fraco, e acordar e assustar. Então, é muito legal acompanhar, gostoso acompanhar, porque a gente vê, né, o caminhar, como a criança vai se expressando. Eu acredito que vocês em casa veem muito mais do que eu vejo aqui. Eu vejo um tempinho. Aqui é só um pedacinho do que dá continuidade. A gente tem até agora investido em mais brinquedos musicais, porque ele tá gostando muito. E essa questão que você falou do criar é algo que, quando a gente chegou aqui, que o Gabriel ainda estava em um período de investigação, nem tinha laudo ainda, mas já tinham suspeitas, isso era uma coisa que a gente brinca que era muito pobre, assim, esse criar dele. Ele não conseguia criar brincadeiras, fazer troca de turno, que é o que elas falam, passar de uma brincadeira para outra, e ele tem construído muito disso. Depois que ele veio para a musicoterapia, isso aumentou mais ainda. A gente tem percebido. E é como você falou, dele pegar algo e ele transformar aquilo num outro objeto, dar uma outra função. O violão não é só um violão, é um escorregador que traz som e que traz uma outra brincadeira. E isso é muito, muito mágico. E fora a memória, né? Porque ele dialoga com isso. Então, se ele traz uma coisa numa sessão, às vezes ele não traz na seguinte, mas ele traz na outra. Ele começa com um instrumento, com uma brincadeira e volta, recupera aquilo. Então, é muito legal a possibilidade que a musicoterapia permite para a criança. Isso é bem bacana. Até trazendo um contexto, você falou que a musicoterapia, porque ela serve, não, claro, não só para TEA e não só para crianças, mas para adultos, para idosos. Eu lembro que, agora,
na faculdade, né, como eu estou estudando psicologia no primeiro semestre, a gente teve uma aula era de processos básicos, processos psicológicos, em que a gente teve que assistir uma série que se chama Insight Alive, o nome da série. Depois eu coloco na descrição do vídeo para quem tiver interesse, em que eram idosos numa casa de repouso, não sei se você já viu essa série, e que o terapeuta, ele conseguia recuperar a memória dos idosos através da música. Então ele trazia uma música que era da época em que ele era jovem, adolescente, e ele conseguia recordar o que aconteceu, trazer memórias à tona. E é tão emocionante, eu chorei um monte nessa série, porque é muito forte. E eu trago mais, porque a música acompanha a sonoridade desde a barriga. Então, é um dos primeiros sentidos que a criança desenvolve na barriga. Então, quando ela nasce, quando ela vem para o mundo, ela já tem a conexão que a mãe tem com as sonoridades. Então, se a mãe tem uma música que acompanha na gestação e tem um sentimento e se emociona e gosta, assim como o oposto, né? Não gostar, a criança já nasce e vem para o mundo com essa relação, com esse afeto, com esse vínculo sonoro. E isso se mantém durante a vida. Então, uma das últimas memórias que a gente perde é a memória musical. Então, eu costumo dizer que é um elo muito grande, né? Da barriga até os últimos dias. E é lindo. Eu acompanhei gestantes e eu fico emocionada. Como as crianças... Como foi importante. Cada processo com cada mãe foi de uma maneira, mas aquilo fez sentido para ela, para as emoções dela, principalmente. E as crianças vêm para o mundo com uma musicalidade, com um jeitinho diferente da relação com a música, que é incrível. Que legal. E como que funciona essa terapia para gestantes? Eu sei que o tema não é 100% esse, mas se quiser explanar um pouquinho, porque né, tem mamães aí que às vezes está pensando numa segunda gestação, pode incluir isso também. Sim. Algo similar. Eu vou trabalhar com a musicoterapia trabalha com as emoções relacionadas à música. Então, despertar os sons que fazem bem, porque aí interfere no batimento, que interfere no bebê que está na barriga, tocando os instrumentos, criando músicas. Uma mãe eu acompanhei, o pai era músico, e eles fizeram uma composição, assim, para cada semestre, cada mês da criança, da gestação. E é incrível. Mas como a gente costuma dizer, Sim. e acho que você já ouviu na psicologia, cada cabecinha, cada pessoinha é um jeitinho, é único. E de cada um você vai extrair de uma maneira diferente. Então, né? acho que o principal é as emoções, acolher as emoções da mãe. Legal. E agora que você já explicou que a musicoterapia até trouxe um pouquinho na gestação, voltando aqui para essa questão do autismo, né? A musicoterapia no autismo, fora as sinapses, o que mais ela traz de benefícios para a mãe que está em dúvida se coloca o filho na musicoterapia, se recebeu indicação e não sabe exatamente para o que serve, como que vai ajudar o seu filho no desenvolvimento dele, né? Acho que um dos principais objetivos dentro do autismo é a comunicação, abrir canais de comunicação não verbais como ponte para a comunicação não verbal. O que isso significa? Que uma criança que não é verbal, que não se comunica verbalmente, o musicoterapeuta vai explorar o que ela tem de não verbal, ampliar esses canais não verbais que ela apresenta e instigar um caminho para a comunicação verbal. Esse é um dos objetivos. Ou, assim como a gente está acompanhando no Gabi, que ele possa criar um novo caminho para as linguagens diversas, né? Que ele criar um outro significado para o objeto, para isso refletir no socioemocional dele e, enfim, nas conexões que nas você pode gerar. conexões, exatamente. Que legal. Falando para quais crianças é indicada? Então, todas as crianças do espectro do autismo pode fazer?
Ou tem alguma criança que tem restrição, para essa criança não vai funcionar também tão bem? Existe alguma restrição ou não? E tem uma idade também adequada? Não tem uma idade adequada. Eu acho que o principal é a avaliação inicial. Então, é indicada para todos, mas precisa observar nas primeiras sessões e também na conversa com os pais, com a relação da criança com aqueles objetos, o que faz sentido para ela. Às vezes, não faz sentido para aquela criança naquele momento fazer a musicoterapia. Entendi. Por N motivo, seja uma grade horária intensa de terapias, seja ela não demonstrar tanto interesse nas expressões. Então, a avaliação inicial Você faz uma avaliação e diz se é sim. legal seguir ou se não. Isso é bacana também, né? Essa transparência, porque às vezes você pode até pensar, é só mais uma terapia que eu vou pôr o meu filho, e não, é feito toda uma avaliação e toda uma transparência de se faz sentido para o seu filho ou não. Para o Gabi Exato. fez muito, desde o primeiro momento, inclusive. E existem formas da criança se expressar, né? Tem criança que já chega querendo tocar, que foi o caso do Gabi, ativamente, e a relação é intermediada pelo fazer, né? De forma ativa com o instrumento. Tem criança que não, que prefere receber. Então, é a criança que gosta de escutar e que essa sonoridade que escuta acalma, agita, que instiga a vocalização. Então, cada um vai se expressar naquela sessão de uma maneira. Então, se você pudesse explicar um pouquinho como que funciona a sessão na prática. É um pouco difícil porque você vai dizer que cada um, então, tem um estilo. Vai ter a criança que ela vai gostar mais de que você toque para ela e isso vai acalmar e vai trazer, sei lá, a fala, algum movimento, algo que vai deixar ela se expressar de uma maneira. Já vai ter criança que é como o Gabi. O Gabi gosta de explorar os instrumentos, mas ele também gosta que você toca, né, Tia Kemi, em alguns momentos. Que aí você toca e ele canta, né? O cantor. Sim. Em alguns momentos também tem isso. Você vai fazendo essa troca de turno, essa variação também para explorar essa variação. Sim. Mas tem um spoiler para a mãe que não nem imagina como funciona uma sessão? Acho que o principal é a escuta. Então, quando uma criança entra no setting musicoterapêutico, a gente observa o corpinho dela, observa como ela chega naquele espaço, se já vem voraz para tocar ou se já está com o corpinho mais cansado. Então, desde o momento que o musicoterapeuta recebe a criança, é o espaço de escuta, de atenção para aquele corpo, para aquela cabecinha, para aqueles movimentos, o que está surgindo. E a partir disso a gente vai trazendo as experiências musicais. Então, se uma criança está muito agitada, a gente agita, entra na mesma intensidade de movimento do corpo com um sonoro, para aos poucos ir diminuindo e acalmando, centralizando. E o oposto também, né? A gente iguala num movimento mais calmo para a criança ir despertando com uma sonoridade mais rapidinha, né? Mais agitada. Mas ainda assim depende muito do objetivo para aquela criança naquele dia. Entendi. Até porque cada criança vai vir com um objetivo para você, né? Às vezes é uma criança não verbal, então precisa estimular mais a fala, e você vai usar esse contexto de terapia para ajudar na estimulação. É uma criança que precisa se acalmar mais, é muito agitada, e aí você vai desenvolvendo de acordo com a necessidade de cada criança. Por isso que cada indivíduo é único e cada terapia também é única, né? Sim. E como que a gente consegue perceber quais são os sinais de que essa terapia está ajudando no desenvolvimento da criança? Sinais claros, você consegue dar alguns? Eu consigo perceber no Gabriel, que é nítido, porque depois que ele entrou para a musicoterapia, eu acho que a musicoterapia serviu para ele até como um momento de descompressão. Porque o Gabi tem uma rotina, né? A gente estava até brincando, meio que CLT, se você for olhar. Porque ele estuda em período integral, então ele está na escola, tem as atividades escolares. Aí, quando ele não está na escola, né,
que acaba sendo em período integral alguns dias da semana, mas o período que ele não está na escola, ele está aqui em terapia. Então, ele faz terapia ocupacional, ele faz fono, ele faz terapia ABA com a psicóloga Tia Andy. E aí, assim, ele tem essa rotina agitada. E quando a música chegou, a gente pensou, poxa, acho que vai ser uma coisa que ele vai gostar, porque ele gosta, ele é bem musical, assim, ele já demonstra isso, né? E na nossa família não tem ninguém assim, pelo menos não que eu esteja lembrando, gente, que é músico. Mas ele gosta muito, ele gosta de cantar, e ele gosta de cantar louvores, e isso não é uma coisa só que a gente ensina pra ele, mas é uma coisa muito instintiva dele, tanto que ele entra no carro, às vezes eu coloco outras músicas também, mas ele pede, ele fala, eu quero louvores. Aí eu brinco assim, ó, deixa sua mãe desconverter um pouco, vamos escutar o pagode, aí às vezes o pagode às vezes ele aceita, ele gosta de Thiaguinho, Tardinho. Ó, mais uma pra você trabalhar na sessão. Mas é só um pouco. Dali passa um pouco, ele começa, mamãe quer louvores, e ele até fala o nome das músicas que ele quer. Legal. Às vezes ele canta aqui algumas cotinhas. E não é só música de criança, não. 3 palavrinhas que ele canta também. Ele vai para os louvores mais intensos e tal, e coloca emoção. Então, a gente percebe isso nele. Então, trazer ele para a musicoterapia, a gente percebe que foi um momento de descompressão, porque ele vem para cá, todas as terapias, ela tem uma questão do brincar. Tudo é feito no brincar. Mas aqui para ele é como se fosse uma brincadeira, assim, até por conta dos instrumentos e tudo que tem. E aí a gente percebe que essa parte da criatividade estimulou mais, no caso do Gabriel. Ele sai daqui mais leve, né? Porque a gente até, a sessão de psicoterapia é a última. No dia que ele faz psicoterapia, ele faz 3 sessões. Ele faz TO, faz a terapia ABA e depois ele termina aqui. E aí quando ele termina, parece que assim, foi um momento de descompressão, relaxamento, onde ele brinca, explora. Ele consegue dar comandos, né? Porque ele gosta muito, né, dessa parte de mandar também. Então, eu vejo muito essa questão, principalmente da criatividade, que tem trazido mais repertório até na fala. Mas se você for falar de outras crianças, de várias que já passaram por você, e alguns sinais para os pais observarem de que se está fazendo sentido para aquela família, né? Como observar isso? Eu já recebi relatos e acho que Desculpa. Imagina! É perfeita a sua fala no sentido do relaxamento. A música relaxa a gente. E também, se a gente está agitada, a gente quer ouvir o pagode. Mas se a gente está mais cansado, prefere a música, o louvor para cantar com a emoção do Gabi, né? Então, a gente tem essa relação emoção e música. E com a criança é da mesma maneira. Então, eu recebo vários relatos de pais dizendo: nossa, depois da sessão de musicoterapia, ele relaxa, ele fica calmo. Então, estereotipias diminuem, os hiperfocos também dá uma acalmada, como se a criança respirasse, né? Tipo, entrou em modo relaxamento. Entrou. E isso vai ser redundante, mas relaxa e possibilita que ela crie mais conexões, faça mais sinapses, que aprenda mais. Porque é tão importante para a gente, para as crianças, o momento do sono restaurador. Sim. E normalmente crianças atípicas têm uma rotina, acho que qualquer criança tem uma rotina já muito assídua, diferente da minha época, que a escola era um tempo menor, reduzido, menos matérias. Agora a criança já vai para a escola com uma carga ampliada e as atípicas com um quadro maior ainda, com muitas terapias. Então, dependendo da criança, o principal objetivo é que ela relaxe para conseguir desenvolver nas outras terapias. E acho que os sinais, às vezes, fica mais claro para os pais do que para mim, do que está fazendo sentido. Porque às vezes na sala, no setting, a criança não canta nada. Nada. Eu fico cantando sozinha. Parece um solo da terapeuta. E a criança não utiliza a voz como expressão. Mas aí vem o pai e fala: nossa, não para de cantar em casa. Ampliou muito, tá cantando músicas assim, assim, assim. Então e esse que é o principal, é o resultado. É o frutinho que tá nascendo dentro da rotina maior, né? Que fica um tempinho. E aí vocês acompanham e conseguem observar. Sim. Não, e é lindo de ver.
pegando até o gancho do que você falou ali da gestação, e olha só a memória vindo à tona. Na minha gestação eu ouvia muito pagode, eu ouvia muito Thiaguinho, eu ouvia muito Belo. Eu acho que é por isso que o pagode ele aceita fora o louvor. E o Thiaguinho. E o Thiaguinho. Então, realmente, pô, ela cria memórias mesmo a música e tem esse poder, que é incrível, incrível. Tia Kemi, eu acho que basicamente é isso. Você que é mãe, tá na dúvida se coloca o seu filho na musicoterapia, eu acho que vale muito a pena uma avaliação, até para ver se vai funcionar ou não pro seu filho, né? A terapeuta ninguém melhor do que ela para dizer ali nas avaliações, nos testes que ela vai fazer. E eu, assim, estou apaixonada por essa terapia, que eu vejo que está fazendo muita diferença na vida do Gabi. Então, se você puder, se estiver dentro das suas condições, experimenta também, porque eu tenho certeza que pode fazer diferença na vida do seu filho aí. Quero agradecer você demais pela disponibilidade, por vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, por contar a sua história tão pessoal e tão íntima, mas tão inspiradora. Quantas pessoas que têm um diagnóstico e às vezes elas paralisam por um diagnóstico, e você foi muito além. A música que sempre fez parte da sua vida transformou isso, te deu força, e você foi além do laudo, que é o nome desse canal, né? E quando a gente fala de um laudo, não é só de um laudo específico de TEA, pode ser de diversos tipos de laudo. Que você mudou a sua história através da música. E eu fico muito honrada de ter você compartilhando isso aqui, sendo exemplo e inspiração para outras pessoas que, através da sua dor, resolveram estudar e ajudar outras pessoas. Isso é lindo, isso é incrível. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando que é muito nobre o que você faz. Às vezes você não tem nem noção do quanto você transforma vidas, e você está transformando a vida do meu filho. Toda vez que eu pego alguém aqui que cuida dele, eu sempre choro. Eu não consigo, realmente essa sou eu, e eu me emociono demais e agradeço demais. Pode, tô só finalizando a gravação, tava no final. Você consegue editar? Essa é a tia Fê, que entrou aqui, porque o Gabi estava numa terapia enquanto eu estava gravando, mas não tem problema, isso é a vida real e eu bem confortável, vou deixar aqui. Mas só para finalizar, agradecendo você, tia Kemi, obrigada de verdade pelo seu trabalho, por ter vindo aqui compartilhar, eu sou muito grata, em 2026 estaremos juntos, se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. Obrigada, tia Kemi.